Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, de atividades de ciências. Essa semana nós vamos encerrar a unidade 2 do livro, vendo os dois últimos temas da unidade 2, o tema 4 e o tema 5. Nessa semana nós vamos aprender sobre um pouquinho, né, sobre a tabela periódica, e nós vamos falar também no tema 5 sobre as ligações químicas. Ligações químicas que nada mais é do que o encontro, né, de átomos, tá? A união, né, de átomos, que pode acontecer de 3 formas, tá? Então vamos começar pelo tema 4, que fala um pouquinho aí, explica um pouquinho sobre a tabela periódica. Eu já havia adiantado para vocês que seria importante que vocês tivessem já, né, nas semanas anteriores aí, já terem conseguido, né, se possível, uma imagem, né, de uma tabela periódica, que é facilmente, né, encontrada em qualquer site de pesquisa aí que vocês entrem. Só digitar aí tabela periódica que vocês conseguem baixar aí uma imagem, né, da tabela periódica atual, né, tabela periódica mais atual, que é a que a gente costuma usar, e é a que tem aqui também, que está demonstrada aqui no livro, tá? Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre essa classificação, né, dos elementos, né? A tabela periódica nada mais é do que a classificação, né, dos elementos químicos. Lembra quando a gente viu lá no 7º ano que a gente estudou a classificação dos seres vivos, né? Que a gente viu que os seres vivos, eles são estudados, né, de uma maneira organizada, né? Então, para a gente organizar o estudo, né, dos seres vivos, a gente precisa classificá-los. E aqui com os elementos químicos é a mesma coisa, tá? Então, foi preciso, assim, uma organização, né, dos elementos químicos para que ficasse uma forma mais fácil, né, de se estudar os elementos químicos, tá? Então, foi feita uma classificação desses elementos químicos através, então, da tabela periódica. Só que a tabela periódica que a gente tem hoje, ela não foi, assim, inventada, né, ou montada de uma hora para outra, tá? Foi, assim, ao longo da história, né? Foram várias propostas, né, de organização dos elementos químicos, que foram aí ideias, né, propostas por vários cientistas, né, vários químicos e físicos aí que foram propondo, né, maneiras diferentes de organização, né, dos elementos químicos. Bom, no início do século XIX, vários elementos químicos já eram conhecidos, né? E aí, então, no início desse século é que surgiu, então, principalmente, né, no início desse século é que surgiu, então, a necessidade, né, de se organizar os elementos químicos, né, para ficar de uma maneira mais fácil, né, de estudo e conhecimento deles. Bom, os dois primeiros, assim, né, cientistas, né, que surgiram, assim, com um estudo independente, né, e uma organização, assim, classificatória, vamos dizer assim, né, dos elementos químicos na época, né, foram 2 cientistas, né, um alemão e um russo, o Julius Lothar Meyer, um alemão, e o Dmitri Mendeleev, o russo. Eles que foram, assim, os primeiros a propor uma organização, né, dos elementos químicos numa ordem, assim, que a gente chama de uma ordem crescente, né? Numa ordem crescente do número da massa atômica, tá? Que é o número da massa, né? A soma do número de prótons com o número de nêutrons, tá? Então, eles foram os primeiros, assim, que criaram, assim, essa organização, né? De uma periodicidade, né? Que a gente usa aqui nessa palavra, que daí vem o nome, né, da palavra tabela periódica, né? É uma periodicidade, né, que eles usam para organizar, né, esses elementos químicos, né,
numa ordem assim crescente, né, de massa atômica, de número de massa atômica, tá? Os estudos realizados por esses dois cientistas, por esse russo, né, o Mendeleev, e esse alemão, o Lothar Meyer, foram assim a base, né, para a nossa tabela periódica atual, tá? Então a nossa tabela periódica atual, ela é formada por elementos químicos que eles estão dispostos numa ordem crescente de números atômicos, tá? Depois, no próximo vídeo eu vou gravar explicando a página 52 aqui do livro, que é a página que tem a imagem, é da tabela periódica, e eu vou mostrar para vocês como que os elementos químicos eles estão dispostos, né, na tabela periódica de forma decrescente, né, através dos seus números atômicos, tá? Nem sempre o número da massa atômica, né, o número de massa está representado, porque nem todos os elementos químicos têm o seu conhecimento de número de nêutrons, tá? Então, como não se tem assim o conhecimento de todos os elementos químicos do seu número de nêutrons, se classifica apenas, né, pela ordem crescente do número atômico, né, que é assim, como eu já disse para vocês, o número atômico é a identidade, vamos dizer assim, né, do elemento químico, tá? É o número atômico que identifica um elemento químico. Lembrando que número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Isso tem que guardar, tá? Bom, agora aqui vem uma coisa muito importante nesse parágrafo, que vocês têm que entender, tá? Deixa eu tombar aqui um pouquinho a câmera, para que vocês entendam o que a gente vai aprender aqui. Na tabela periódica atual, como que a gente estuda, né, os elementos químicos? Como que a gente organiza os elementos químicos, né? Os elementos químicos na tabela periódica atual, eles estão organizados em 7 linhas, tá? 7 linhas na horizontal, né? E 18 colunas na vertical, tá? As linhas, isso tem que guardar, tá, pessoal? As linhas nós vamos chamar de períodos, nós chamamos de períodos. E as colunas nós chamamos de grupos, pode ser chamado também de famílias, mas nós usamos mais o termo grupos, tá? Então, na tabela periódica, a gente tem os elementos químicos que estão organizados em linhas, 7 linhas horizontais, 7 linhas horizontais, que são os 7 períodos, 7 períodos. E 18 colunas, que são os 18 grupos. Vai do grupo 1 até o grupo 18. Olha, grupo 1, as colunas, né? Grupo 1 até o grupo 18, são as colunas, são na vertical, tá? Nas linhas, nos períodos, né? Os elementos químicos, eles estão organizados de que maneira? Eles estão organizados, todos os elementos químicos que estão na mesma linha, né? Em cada linha, eles estão classificados sempre com o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, no próximo vídeo que eu for mostrar para vocês, vocês vão reparar que todos os elementos químicos que estão sempre na mesma linha, por exemplo, na linha 1, ou na linha 2, ou na linha 3, ou na linha 4, todos os elementos que estão na mesma linha, eles têm sempre o mesmo número de camadas eletrônicas, tá? Então, vamos supor, não vou falar um número certo aqui não, tá? Até porque eu não sei a tabela periódica de cabeça, tá? E nem é preciso saber. Mas vamos supor que na linha 6, vamos supor, todos os elementos químicos que estão presentes na linha 6 da tabela periódica têm um número de camadas eletrônicas, né, lá na eletrosfera, né, os átomos que formam os elementos químicos, né, da linha 6,
tem um número de camadas eletrônicas que é igual a 4, por exemplo. São 4 camadas eletrônicas, tá? Então, todos os elementos químicos da linha 6 têm o mesmo número de camadas eletrônicas. E isso vale para todas as linhas, tá bom? Agora, para os grupos, é outra ordem, é outra regra. Para os grupos, sempre vai ter elementos químicos que vão ter sempre o mesmo número de elétrons na última camada eletrônica, que é a camada de valência, tá? Então, todos os elementos químicos que estão sempre na mesma coluna, ou seja, no mesmo grupo, a última camada eletrônica, que é a camada de valência, sempre vai ter o mesmo número de elétrons, tá? Então, se tem 2 elétrons, todos os elementos químicos daquela coluna, sempre a última camada, que é a camada de valência, né, vai ter 2 elétrons, tá? Então, todos os elementos químicos, todos os átomos dos elementos químicos daquela coluna vai ter 2 elétrons na última camada, na camada de valência, tá? E, geralmente, todos os elementos químicos, né, que pertencem ao mesmo grupo, né, que estão organizados aí no mesmo grupo, na mesma coluna, são os elementos químicos que apresentam as propriedades químicas semelhantes, tá? São aqueles mais, vamos dizer assim, parecidos, tá? Então, todos os elementos químicos que estão na vertical, tá? Nas colunas verticais, são aqueles que têm maior semelhança entre si, tá? Aqueles que têm maiores propriedades químicas semelhantes, certo? Bom, continuando então. Como que são classificados, né, os elementos químicos com base, então, nas propriedades, né, físico e químicas? Bom, todos os elementos químicos que estão presentes na tabela periódica, eles são classificados em 3 tipos diferentes, tá? Existem várias formas, né, da gente organizar os elementos químicos na tabela periódica, tá? Então, uma é organizando aí na forma do seu número, né, crescente, o seu número atômico crescente, tá? Mas outra forma também é a classificação através das suas propriedades físico-químicas. Então, a gente, através dessa classificação das propriedades físico-químicas, é uma classificação um pouco mais simples, né? Existem 3 grupos de elementos químicos que formam a tabela periódica. Então, a gente resume, né, os 3 grupos que formam a tabela periódica, né, de elementos químicos que estão presentes na tabela periódica, são o grupo dos metais, né, os elementos químicos que pertencem aos metais, os não metais e os gases nobres, tá? Então, só existem esses 3 grupos de elementos químicos que estão presentes aí na tabela periódica, tá? Nós vamos analisar então agora, resumidamente, um pouquinho de cada uma desses três grupos, né, de elementos químicos. Então, vamos começar pelo grupo dos metais. Quais são, então, o grupo dos metais? Os metais, eles são todos encontrados na temperatura, né, temperatura ambiente, né, temperatura de 25 graus. E a pressão atmosférica normal, né, pressão atmosférica de 1 atm, né, todos os metais que estão presentes, né, elementos químicos que são do tipo metal, que estão presentes na tabela periódica, eles são no estado sólido. A única exceção é o mercúrio, tá? O mercúrio é o único elemento químico aqui do tipo metal
que está presente na tabela periódica e em condições normais, né, em condições aí, em condições de temperatura ambiente, né, ele está presente aí na forma líquida, tá? Então, o mercúrio é o único metal aí que é existente na forma líquida, mercúrio. Agora, os outros metais, eles são encontrados na forma sólida na natureza, tá? Então, aqui a gente tem o cobre, né, na foto, mas a gente tem outros exemplos de metais, tá? De elementos químicos que estão presentes, né, na tabela periódica e que são do tipo metais. Posso citar para vocês, né, antes de mostrar lá a tabela periódica. O ferro, o zinco, ouro, prata, níquel, titânio, o césio, o potássio, o lítio, o sódio, todos esses elementos químicos que eu citei agora, eles são elementos químicos encontrados na natureza na forma de estado sólido, tá? Na forma do estado sólido e são do tipo metal, tá? São do grupo dos metais. Claro que tem diferenças entre esses metais, tá? Por isso que tem grupos diferentes de metais, que a gente vai ver já já, tá bom? Mas todos eles pertencem ao grupo dos metais, tá bom? São metais diferentes, mas pertencem ao grupo dos metais, certo? A característica principal dos metais é que eles são bons condutores de calor, de corrente elétrica e tem brilho, né? A maioria dos metais aí tem brilho e são ótimos, né, condutores de calor e de eletricidade, de corrente elétrica, tá bom? Agora, o segundo grupo, né, de elementos químicos da tabela periódica é o grupo dos não metais. O grupo dos não metais, esse grupo aqui, eles já podem ser encontrados nos 3 estados físicos: sólido, gasoso e líquido, tá? Então, olha, relembrando, metais só podem ser encontrados na natureza a temperatura ambiente, a grande maioria no estado sólido. A exceção é o mercúrio. O mercúrio que é no estado líquido, é um metal no estado líquido. O restante, estado sólido, tá bom? Agora, os não metais, os elementos químicos da tabela periódica que estão classificados como não metais, eles já podem ser encontrados na natureza sob 3 estados físicos. Podem ser sólido, podem ser líquido ou podem ser gasoso, tá? Então, por exemplo, o cloro é um não metal, tá? Que é encontrado na forma gasosa, tá? A temperatura ambiente. O bromo é encontrado na forma líquida, tá? Na natureza, é encontrado na forma líquida. O enxofre é encontrado na forma sólida, na forma de um pó amarelado, tá? Então, os não metais, eles são encontrados aí, podem ser encontrados em condição ambiente, né, em temperatura ambiente, eles podem ser encontrados na natureza sob as 3 formas físicas, tá bom? Agora, vamos ver então o caso dos gases nobres. Só para completar, que eu esqueci de dizer para vocês, que os gases nobres, eles não são bons condutores de calor nem de eletricidade, tá? Então, ao contrário dos metais, né, que conduzem muito bem, né, tanto calor quanto eletricidade, né? Os não metais é totalmente o contrário. Os não metais, os elementos químicos não metais, eles são péssimos condutores de calor e eletricidade, tá? Agora, falta a gente ver, então, os gases nobres, tá? Que também fazem parte da tabela periódica. Os gases nobres, eles são encontrados apenas numa forma física, né? Sob um estado físico. O próprio nome, né, já diz. É na forma gasosa, tá? Então, na condição ambiente, né, na natureza, eles são encontrados apenas sob a forma de gases, tá? A principal característica dos gases nobres, né, é que eles são gases
extremamente estáveis, tá? Então, eles têm uma grande estabilidade, os gases nobres. Então, eles apresentam uma grande estabilidade. O que significa isso? O que significa a extrema estabilidade, né, dos gases nobres? Significa que os gases nobres, eles não se combinam com outros elementos na natureza, tá? Então, os gases nobres são gases, pessoal, que praticamente eles existem assim, sozinhos na natureza, tá? Eles existem isolados na natureza. Por isso que até tem assim essa piada, né, do nome, né, deles, né, gases nobres, tá? Porque são gases que realmente eles existem somente na condição de gases únicos, tá? Eles existem realmente isolados, tá? Isolados. Eles dificilmente, praticamente assim, impossível eles se combinarem com outros elementos químicos. O que é completamente normal acontecer com todos os outros elementos químicos, tá? Todos os outros elementos químicos têm a tendência justamente do quê? De se combinar com outros elementos químicos, tá? Que é o que nós vamos ver no tema 5. O tema 5 é justamente que a gente vai ver o quê? É a ligação química, que é a união de átomos, né, tanto de elementos químicos iguais ou de elementos químicos diferentes, formando substâncias químicas, tá? Então, para a gente ter substâncias variadas, né, no nosso planeta, né, os vários tipos de substâncias que a gente tem, né, que a gente produz no nosso dia a dia, o que a gente precisa ter, né? A gente precisa ter a combinação de elementos químicos diferentes e elementos químicos iguais também, tá? Agora, para ter essa combinação de elementos químicos, tanto elementos químicos iguais e elementos químicos diferentes, é preciso que os elementos químicos se combinem, se unam, tá? E isso não acontece com os gases nobres, tá? Acontece com praticamente todos os outros elementos químicos, tá? Todos os demais, olha só, todos os demais elementos químicos se unem a átomos ou do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes. É isso que vai formar o quê? As substâncias químicas, tá? Isso que vai formar as substâncias, por exemplo, a água. A água é a união de dois elementos químicos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio é um elemento químico, o oxigênio é outro elemento químico, tá? Então, para a gente ter tido a união, o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio é um elemento químico, o oxigênio é outro elemento químico. Então, nós tivemos aqui a união de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A união desses 3 átomos, desses 2 elementos químicos diferentes, forma uma substância química, que é a água, tá? Então, isso não acontece, esse tipo de união aqui, não acontece com os gases nobres, certo? Porque os gases nobres, eles apresentam uma grande estabilidade. Isso significa uma baixa tendência de se combinar com outros elementos. Eles praticamente não se combinam com outros elementos químicos. Tá bom? Por isso que a gente diz que eles se encontram isolados na natureza. Eles pertencem ao último grupo da tabela periódica, tá? No próximo vídeo, pessoal, eu vou explicar direto já a tabela periódica e aí eu vou explicar nome por nome, porque aqui esse último parágrafo está mostrando justamente o nome de cada grupo, tá? De cada coluna da tabela periódica, tá? Por exemplo, os elementos do grupo 1, né, da primeira coluna da tabela periódica, são os chamados metais alcalinos, tá?
é o grupo dos metais alcalinos, tá? Que é da primeira coluna. Mas eu vou deixar para falar isso já no próximo vídeo, eu já explico esses nomes aqui, eu explico no próximo vídeo, porque aí eu já vou mostrando direto a tabela periódica, tá bom? Então, até o próximo vídeo.